Bom dia, finalmente estou de volta depois de uma ausência forçada de 2 sábados seguidos onde tudo deu errado. Sábado passado eu nem tive condições de psicológicas, emocionais de avisar que não ia ter live porque é tanta confusão que eu preferi não dar explicação nenhuma. Não tinha ainda anunciado a live, então não tive que avisar, não me senti obrigado a avisar que não ia ter o que não ia acontecer o que não tinha sido anunciado. Peço desculpas a quem vem aqui sábado às 11 da manhã com regularidade procurar a live, mas às vezes as coisas se complicam e eu tirei essas férias forçadas aí de 2 sábados seguidos. Nós estamos aqui no Coro na Quarentena, Eu Sou Gustavo Ascioli, nesse programa de todo sábado às 11 da manhã. Só não acontece quando não acontece, não é isso? Então, sem mais delongas, porque eu já vi que a minha convidada está presente e eu tô com muita vontade de bater papo. Faz 2 sábados que eu não consigo bater papo com os meus amigos, com as minhas amigas. Mais de 6 meses. Eu vou convidar para se juntar a mim a incrível Suzana Ribeiro. Alô, Ei, tudo bom? tudo! E você? Tudo certo, deu tudo certo, né? Essa, Deu essa tudo. parte tecnológica da. Você tá num chroma key aí, no fundo azul? Eu tenho que botar o óculos para ver aqui se eu tô encaixada. Eu tô no quarto do Mar que a gente pintou essa parede para dar esse contraste. Ficou bom, né? Boa, boa. Então, todo mundo tem que virar profissional das lives, né? Desse momento, né? Pra todo mundo A gente tenta, né? se equipando e tal. Eu ainda não me equipei muito, não. Troquei de celular para dar um gásinho. Eu não posso trocar celular, eu só compro uma lata de tinta e pinto o fundo da parede. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu travei, não. Deixa eu escrever aqui primeiro qual é a nossa Um pouquinho. live, porque faltou isso aqui. Eu peguei essa manha aqui de escrever Nossa, viu? e eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo. Você sabe que homem só tem 2 neurônios, então. E eu não consigo, porque eu não consigo enxergar, eu não consigo ver nada do que está escrito aqui na tela. Que eu sei que as pessoas às vezes entram, fazem comentários, mas eu não consigo enxergar. Então você me ajuda, tá? Ah, Deixa tá. Eu também. É difícil, que eu fico concentrado, mas eu tento fazer esse serviço assim de jornalista profissional, de ficar prestando atenção no negócio, mas não estou conseguindo fixar o comentário aqui. Tá. Então vamos seguir assim mesmo. tudo bem. Suzy, eu não sei se eu já cheguei, acho que não. Na minha memória, eu não cheguei a te dizer assim, da maneira que eu devia dizer, como eu fiquei encantado, feliz, impressionado com o teu desempenho no meu filme, com a composição de personagem, com a criação que você fez e com tudo Que que você fez bom. no meu filme. Eu achei incrível, Pô, achei brilhante a tua que bom. atuação. Foi muito intuitivo e eu me lembro que ali também eu fiquei te perguntando um pouco assim, como é que tá? E você me deu o gás para seguir. Era meio composição, né? Era bem composto, assim. Uhum. Que é E sempre um risco, né? Uma coisa assim que deve ser difícil para o ator, né? era uma coisa de Partir para esse. decidir. É o tempo ali, eu acho que eu resolvi fazer um ritmo. Eu me lembro da Dira perguntando assim: Nossa, você vai assim até o fim? Eu falei: Bom, agora tem que ir, né?
Ela começou assim, ela tem que acabar assim. E eu acho, vendo também, modéstia à parte, que funcionou, porque podia não ter funcionado. Foi um certo risco, mas funcionou porque imprimiu alguma coisa ali daquela maluca, né? Porque ela era uma maluca. Exato, exato. E pelo que eu me lembro, eu não sou muito bom de memória, mas pelo que eu me lembro, é, a gente se encontrou lá na minha casa, e daí a gente só bateu papo, né? Eu acho que a gente não fez nem leitura nem nada, né? A gente só ficou batendo papo, que eu queria só te sentir, ver como é que você É isso mesmo. era na vida real, falando ali comigo, e tal. Só queria te perceber assim melhor. Sim. E daí te convidei para fazer o personagem. Me lembro até que você ficou meio assim, ué, mas não vai ter teste, não vai ter leitura. Deu, não, é só isso mesmo. Para mim tá ótimo. E daí a gente se encontrou direto no set, não foi isso? Foi. Esse filme, não sei se todo mundo sabe que é o Mulheres no Poder, né? Que a gente fez. Quando é que a gente fez? Foi em 2013? 2014, 2014. 2014, é. E foi isso mesmo. E eu não. Eu fiz cinema, já tinha feito cinema na vida, né? Mas não muito. Eu não tinha essa. Cinema é complicado, né? Você faz de, sei lá, de 3 em 3 anos, você faz um filme, se muito. Então você perde um pouco essa mão, assim. Eu me lembro disso. Eu me lembro de você falando e eu pensando, ele é bicho de cinema e eu não sou muito. Será que eu vou conseguir corresponder às expectativas? Coisas técnicas mesmo, sabe? Que eu sei que você já dominava e eu me lembro de ficar bem Sim, impressionada com você. E com uma leitura política também, daquele momento, que você estava com essa ah, leitura forte e você estava colocando isso de uma forma muito clara. Eu achei muito interessante como você estava articulando, assim, me impressionou. E depois eu acho que a gente se encontrou no set. Eu conhecia a Dira, né? Tinha essa vantagem porque ela era uma amiga já sim. de tempos. Ela foi muito, ela pegou na minha mão, ela me ajudou pra caramba, porque a Dira é outra, né? Que nasceu num É, set. porque ela também faz esse papel assim de meio que dirigir, o jeito dela fazer as coisas, ela já está dirigindo também, né? Total, ela foi Sem, parceiraça. né? Ela não dá indicação, não faz nada disso, mas ela domina tanto o meio, né, É, que ela vai ajudando todo mundo, né? foi isso mesmo. Foi Mas isso. você sabe que quando eu comecei nos meus primeiros curtas, eu tinha muita influência do teatro e tal, então eu ensaiava, os primeiros curtas eu ensaiava o filme inteiro, tal, como se fosse uma peça mesmo, tal. Mas depois o meu processo foi evoluindo e as leituras e tudo isso, eu comecei e eu tive um estúdio, né, onde eu trabalhei com atores durante 3 anos, assim, eu dava oficina para atores, e tal. Então eu fui desenvolvendo a vontade do frescor, de ver os atores se encontrando no set, fazendo de primeira e ver o que acontece, sabe? Em vez de ensaiar, tal, ter esse primeiro take ali de todo mundo meio que despreparado, despreparado assim, né? A gente Sim, combina, faz né? sentido. Mas é engraçado isso, porque eu acho que tem uma coisa, Gustavo, que faz todo sentido para a direção, isso, e eu acho que faz sentido para a atuação também, esse frescor. Mas acontece que eu, pelo menos, e eu vejo um pouco pela minha geração, que não teve essa escola do cinema, essa escola técnica do cinema, sabe? Então a gente, às vezes, entra num set, eu muitas vezes entrei num set, se eu soubesse um pouquinho mais sobre luz, sobre marcação, sobre, sabe, câmera, tempo de câmera, eu acho que esse frescor, esse momento de na hora H largar, ia ser mais incrível ainda. Eu acho que essa preocupação na cabeça de, meu, será que eu estou dando conta aqui? Engraçado isso, né? Mas é real. É, A gente tem muito pouco dessa escola, desse preparo, entende? E geralmente quando você é, vai preparar, você prepara do ponto de vista da atuação, mas você não prepara muito tecnicamente. Quem faz a pré, o elenco nunca está numa pré, né? Numa pré-produção. sim, Engraçado isso, eu sinto falta disso, assim. É uma coisa que a gente se joga muito cegamente. Eu acho que o ator no cinema ele acaba
vendo lá depois, geralmente 2, 3 anos depois, o que ele fez, e é sempre uma aposta muito no escuro, né? É. E assim, as pessoas não sabem disso tecnicamente, mas na televisão, como tem muitas câmeras tal, tem um pouco do ritmo do teatro, né? Você entra ali, faz a cena, claro, tem umas marcações, você sabe onde é que estão as câmeras tal, mas você acaba fazendo como você faz no palco italiano e, Gente. né? Previsível. No cinema, o ator é muito mais marcado, né? Porque às vezes se o ator move 2 centímetros para frente, ele sai de foco. É. E aquela coisa do quadro, da perfeição do quadro. Então, se o ator inclina um pouquinho, a composição do quadro já fica mais tortinha, o diretor já não gosta, o fotógrafo já não gosta. Então, o ator tem muito mais amarras no cinema do que no teatro, na TV, né? Isso, e eu acho que esse trabalho de você ficar solta, com frescor, dentro desse domínio do amarrado que é, né, do preciso que é, esse é o gap, assim. Isso é que eu acho que eu senti falta na minha formação, sabe? Se eu fizesse filme pra caramba, eu acho que eu pegaria isso, né? A gente acaba aprendendo na vida, na Sim, verdade. Mas eu me lembro que lá no teu filme já tinha muitos anos que eu não filmava e eu senti isso. E eu me lembro de perguntar para você, ai, Gustavo, tá tudo bem, é isso mesmo? Mas você me deu confiança, você falou, vai nessa, tá tudo bem. Então eu fico muito feliz que você, claro. de verdade, Porque tenha. ficou uma rica muito engraçada, que a gente estava trabalhando com os estereótipos também, né? Tá. E, e ali na técnica de plano e contraplano, que também tem isso, né? Eu sabia que estava dando tudo certo, não estava preocupado. Você conseguiu relaxar e estava ótimo. É, Eu não, eu fiquei muito tava, feliz. o clima E estava muito. na tela ficou melhor ainda, eu acho. Ficou muito engraçado. E muito verdadeiro. O interessante é isso, que é uma pessoa que eu acredito naquela pessoa. Entende? É, ela não é mole, não. É mulher de é filha de um milionário, né? Virginia Baby, né? Era o nome dela. É. Meio E socialite. você, e você imprime bem isso, essa cara de rica, assim, né? Não sei se. Eu tenho um pescoço, eu sou pescoçuda. Eu cresço, né? Como dizem na maquiagem, ela cresce. Por causa do pescoço, né? Essa branquitude. Aham. Agora, Suzy, eu tenho uma curiosidade, porque você é sobrinha de um casal icônico, né? Do teatro, do cinema, da televisão, que é o Paulo José e a Dina Sfat, né? E eles, quando você era criança, eles estavam assim no auge de fama, de tudo, né? Como é que isso te marcou assim na tua infância? Isso te influenciou ou não? Como é que foi essa? Profundamente. Eles tinham dentro de. Porque a gente. As minhas primas são praticamente da minha idade, né? Eu, minha irmã e meu irmão somos da idade da minha prima mais velha, da do meio e do. Então a gente cresceu juntos, assim. E na casa deles tinha um quarto que eles transformaram num teatro. Eles fizeram um teatrinho, assim, um palquinho, com tudo, com cortina, com camarim, com bilheteria, era uma graça. E a gente ficava fazendo teatro o dia inteiro. A gente fazia produção, a gente montava peça, a gente escrevia, a gente fazia figurino de saco de lixo. E a nossa plateia eram os amigos deles que iam lá, que geralmente a casa estava sempre cheia de amigos, então a nossa plateia era o Tony Ramos, o Francisco Coco, porque as crianças iam apresentar o teatrinho, né? E iam os amigos todos assistir, os amigos dos pais, não, vamos lá assistir. Então a minha plateia era chiquérrima. E eles no auge da televisão mesmo e do cinema, ela muito forte, muito linda, muito presente, muito querida. Ela era muito próxima, assim. Eu era muito próxima dela. Eu tenho lembranças físicas dela, assim. Dela me abraçar, botar para dormir, sabe? Ela era muito linda. Eu me lembro dela chegando, assim, da televisão, toda maquiada, toda linda, perfume forte, grande, falando alto no corredor e eu olhando, assim, para cima, falando, nossa, porque ela era uma mulher grande, né? E ele, aquele cara também que fazia tudo, né? Era o Shazam e o xerife, era
e brincando com a gente na piscina e inventando o cenário da peça e ajudando a gente a construir o cenário e também cantando e falando. Era uma casa de criação, assim, era uma zona maravilhosa, sempre cheia de gente, amigos, atores, diretores. Então eu cresci vendo isso, eu cresci achando isso muito normal, muito natural, né? Eu acho que total influência, Gustavo. Eu acho que se eu não tivesse eles na minha vida, eu teria assim mesmo entrado no teatro, porque na escola eu também tive esse teatro muito forte, né? Daí eu segui. Mas o fato deles existirem, terem convivido comigo, assim, me deu essa dimensão, sabe, da criação, do que é você ser um criador, assim, porque eles estavam o tempo todo inventando alguma coisa, né? Muito Mas famoso. você tinha isso, né? Porque assim, as filhas deles também foram pro meio, né? Pro teatro, pro tal, mas os outros primos não, né? Que a família é muito grande, né? Eu tenho um primo que também passou a ser ator mais novo, conviveu um pouco menos. Com o Paulo conviveu, porque o Paulo está vivo e o Paulo Sim. com a gente, até trabalhou com a gente. Esse primo fez comigo, que eu dirigi com o Paulo uma peça chamada JT, um conto de fadas, que era uma peça punk, um grupo de rock. E o Roberto, que é o meu Ah, primo, sim, o Roberto, claro, pô. Eu esqueci do Roberto. Eu Roberto, estava fazendo as contas aqui. Claro, Roberto, óbvio. Roberto entrou É. nessa história. Eu tenho uma outra prima, que é a Flávia também, que trabalhou muito na dança e também trabalhou como atriz uma época. Eu tenho muito primo, né? Minha família é É, isso que eu imensa. tô falando, uma família enorme, né? É. Uma Eu família tenho, enorme. eu tenho um tio que é músico, eu tenho pessoas Ah, nesse sim. mundo das artes na minha família. Isso também é uma tranquilidade, assim, porque eu não sou aquela única, né? Aquela história da ovelha negra, eu não sou, não. Eu sou um pouco. Minha avó, a mãe do meu pai, ela recitava poesia. Ela era uma. Eu acho que a minha avó, se não fosse pela época, ela teria sido uma artista de palco de primeira. A mãe do Paulo. Ah, é. É. Ela era Eu sei sensacional. que o pai do Roberto, Orlando, fazia a luz, né, das peças deles lá no Rio Grande do Sul, né? Tem toda uma. É, isso, eles todos ligados com isso. Pois é, eu acho que acaba que é uma família que trabalha nesse lugar da arte, nessa artesania, assim, isso é que eu acho que é muito bonito, sabe? Porque eu acho que eu convivi com esse lugar da carpintaria, sabe? Do teatro e até do cinema, um pouco do que eu acompanhava deles, né? Era a época de. O que eles estavam fazendo no cinema na época, eu não sei, Macunaíma já tinha sido, eu não estava lá ainda, né? Não, Ah, mas tinha muita. Era mais. Ali, nos anos 70, na minha infância, era mais televisão mesmo. novela, né? Era o É. Astro, era. Ai, Fogo sobre Terra, né? Eu me lembro de Shazam Uhum. Xerife. É mais essa. E o teatro, porque ela me levava. Eu e a Bela, mais velha, Bel Kutner, a tia Gina levava a gente para assistir Pirandello. Então eu ficava com a Bel com 6 anos de idade, assim, do lado de dentro da coxia, assistindo. O tio Paulo dirigia a peça, ela fazia como atriz e mais 5 atores, que deviam ser. Ah, devia ter ali. Poxa, eu tinha que saber quem era o elenco, porque era só gente maravilhosa. Mas, enfim, aquela Ítalo, né? Aquela geração Sim. dele, maravilhoso. E eu ficava assistindo o Pirandello com 6 anos, assim, achando aquilo incrível. Ela me levou para ver Macunaíma, que foi a montagem do Antunes. Eu tinha 7 anos, 8 anos. E eu fui assistir, eu me lembro de ver todo mundo pelado no camarim, ficar, meu Deus. E daí você pegou praticamente daí, né? Você começou bem novinha, né? Comecei aí, porque aí na escola, eram escolas que levavam as artes muito a sério, graças a Deus. Então eu fazia teatro, né? Então na escola sempre tinha uma apresentação de fim de ano. Eu dançava, minha mãe sempre me botou para fazer dança, então tinha as apresentações do balé. Então tinha uma coisa de teatro, de palco na minha vida desde muito cedo, de apresentar, né? De apresentar o trabalho, de mostrar o que você produziu, né? Essa ideia assim.
Aí foi E que passando o prazer tempo. é esse, hein, Suzy? Que Oi? prazer é esse que prazer é esse de ser atriz, de estar em cena ali? E o ator ele tem que ter uma generosidade porque ele se submete à ideia do autor, se submete às ideias do diretor. O espaço, o ator ele tem um espaço de criatividade dele, de invenção, mas ele tem que dialogar muito assim, né, com, Tem, com outros assim, né? tem, tem. É uma negociação eterna, é uma, é um, uma contracenação, né? Mas eu acho que esse lugar é o lugar da liberdade, sabe? Eu acho que é o lugar da liberdade, assim, que é utópica praticamente, né? Então ali eu achei um lugar para mim que eu falava, cara, eu posso fazer o que eu quiser, ninguém vai dizer que isso é assim ou é assado. Eu descobri isso ali. Isso para mim me deu aval, sabe? Me deu muito espaço para experimentar coisas em mim. Eu acho que isso que aconteceu, porque como eu peguei isso cedo e entrei na adolescência e você está buscando identidade, o palco era um lugar seguro, porque o que você não pode fazer, né? Não tem, Uhum. você pode tudo. Você tá respaldado, você está garantido. Então aquilo me deu uma segurança, um lugar de proteção para mim. É um lugar Como é que eu me... importante, né, para a formação. Eu tenho pensado muito sobre isso recentemente, assim, como todo mundo nessa fase assim da infância, da adolescência, devia poder ter essa chance de experimentar o teatro, né, para soltar as feras, né? Teatro é um lugar de cura. Ele é um lugar para você se deslocar, para você sair de você. Exatamente, tem um bicho, tem um negócio que você não está dando conta, você põe para fora, entendeu? Dá uma forma, dá uma voz, dá uma cara e vai e joga, entendeu? E vê o que aquilo no que aquilo dá. Eu acho que tinha que ter teatro em todas as escolas. Eu acho que o teatro é parte da educação, porque ele te dá esse espaço de expressão, de reflexão, de atuação, né? Você pode atuar as suas coisas, os seus sintomas, como diria minha mãe, né? E com liberdade, com proteção e é muito mágico. Não, coisas acontecem em cena que não dá nem para explicar. A relação com o tempo, com o espaço, sabe? Coisas que aparecem, a sensação que você tem, né? É muito físico, é muito concreto. Quando a coisa está na tua mão, quando você entrega a cena para o outro, quando a cena vem para você. Você não tem a câmera, mas você tem essa mesma sensação do movimento que está acontecendo ali naquele espaço, né? Então isso também te torna um ser muito político, né? Porque é esse lugar da negociação, é esse lugar de você trocar com o outro e jogar para o público e receber a reação do público. E o que você faz com essa reação? É muito da vida, né? É a própria vida. Então é muito E vira uma bonito. realidade, né? Tem que ser, né? Uma realidade recortada ali durante 2 horas, aquilo ali é a realidade, seja ela qual for, né? Aquele é o universo que você tem para trabalhar e para existir. Pois acaba, acaba. Mas é lindo, né? É muito É bonito. lindo, é lindo. E daí você é uma das fundadoras de uma companhia que está na história do teatro brasileiro, né? É um capítulo, é um verbete, e do carioca mais ainda, né? Como é que foi esse processo aí, esse início da companhia dos atores? A Quem se companhia encontrou com quem? é uma geração, né? Eu tenho 51 hoje, digamos, somos todos dos anos, éramos adolescentes nos anos 80, né? E nos adolescentes indo para a idade adulta. Então, nos anos lá pelo final dos anos 80, todo mundo saindo da escola, todo mundo já estava fazendo teatro amador, no tablado, na vida, e todo mundo já querendo ser ator, e a faculdade não era muito atrativa naquela época, porque você tinha a Unirio,
que era uma faculdade mais teórica do que prática, assim. A gente tinha a sensação de que o que a gente já estava fazendo na prática era mais forte do que parar e sentar para estudar, sabe? A nossa escola foi muito na vida mesmo, dessa nossa geração em específico. Isso mudou, isso hoje em dia é diferente. Eu acho que as faculdades de teatro, depois entrou a Cal, aí tem uma outra geração logo depois da gente, que é uma geração que se beneficia mais dessa estrutura acadêmica. Mas na minha época, pelo menos no Rio, ali, Zona Sul, bem localizado, eu me lembro que se a gente não se juntasse entre a gente, a coisa não saía muito. E como eu já tinha produzido coisas com amigos e amigas, colegas do teatro, do tablado, da escola, com independência, eu resolvi seguir depois da escola assim. E aí eu acabei encontrando os meus amigos que estavam nessa, né? Que era Kiki, que já tinha feito teatro comigo no Souza Leão, que era a peça que a gente fazia juntos. E também Tablado era um polo de encontro dessa geração, né? A Maria Clara Machado e os professores do Tablado, que eram crias da Maria Clara Machado e que tinham essa coisa do teatro amador como espírito, assim, que o ator ele precisava ter esse espírito do amador, né? Antes de se profissionalizar. Então, o Damião, que era o Carlos Wilson, que era um professor do tablado, foi um grande aglutinador dessa minha geração, que saía da escola, que queria continuar fazendo teatro e tal. Então, Kiki, Drica, Marcelo Olinto, César Augusto, todas essas pessoas vinham um pouco desse mesmo lugar, Damião, tablado, outras peças. Depois tinha Gustavo Gasparani, Bel Garcia, que vinham do Andrews, que também era uma escola que tinha um teatro muito forte. O Miguel Falabella era professor no Andrews. Então, essas pessoas criaram essa geração. Assim. A gente fazia essas peças e eram bem produzidas, sabe? A gente se dedicava. E aí, teve uma hora que a gente se olhou assim e falou, pô, vamos criar um grupo de estudo. O que foi quem propôs isso, né? Partiu dele de estudar. Então a gente começou a se encontrar, a gente fez workshops por conta própria, assim, a gente pegava temas que nos interessavam e ia improvisando, ia filmando e até que a gente chega num texto do Mahasad, do Peter Weiss, que aí era eu, Marcelo Linto e André Barros, que na época estava com a gente, e Kiki dirigindo, Kiki Dias. E eu acho que daí surge a semente da companhia, porque a partir daí você tem outras pessoas, né, os outros atores que chegam, Marcelo Valle, Marcelo Linto, Gustavo, César, Drica, aí a gente faz o Abauacu. Aí quando a gente faz o Abauacu, que a gente fica 8 meses ralando, descobrindo a linguagem da peça, pesquisando e pirando, né? Ali a gente entende que a gente é uma companhia. E não paramos mais. E continuamos, assim. É uma história linda, porque eu E acho que é era, uma história de amizade, de geração, sabe? sim. Mas era um momento que não tinha tanta companhia, né? No Rio de Janeiro, pelo menos, não teve um momento assim, que era um teatro mais Isso, comercial, dos diretores, né? Os diretores estavam muito em voga ali naquele momento, né? sim, é uma geração também dos encenadores, do Moacir Góes, da Bia Lessa, Isso. Gerald Thomas. É quando você tem essas pessoas muito Gabriel fortes, Vilela, né? El Vilela. O que diferenciava a gente, por isso esse nome da Companhia dos Atores, é que nós éramos um núcleo estável de atores. O Moacir Góes, por exemplo, ele tinha 2, 3, talvez 4 atores com quem ele sempre Sim, o Leon, né? faz. Leon, Floriano Peixoto, né? Isso. Assim, você tem esses atores que gravitam ao redor desses diretores nessa época. Você acaba criando esses núcleos, né? Mas esse núcleo estável de atores, eu acho que nós éramos os únicos. Eu me lembro que nós e a Intrépida Trupe. A Intrépida acho que é tão longeva quanto nós, talvez até um pouco mais. Só que a Intrépida tinha, e ainda tinha na época, muito viés circense, né? Vinha muito da tradição do circo, né? Sim. Então tinha essa diferença também. Então, nesse sentido, eu acho que nós éramos muito únicos, sim. Tinham outras, mas digamos que nós fomos referência nisso, assim. É porque os privilegiados vieram depois, né? Bem depois até, na verdade, né?
Era. E E era o Abu Janra, entende? daí Era era. uma... Aham. Mas tem esse detalhe, né? Porque vocês se chamam Companhia dos Atores, mas tem um diretor, né? Ou não? Como é Que que é é, essa relação? que é Hã? ator, né? O que é Que é diretor? ator, é. Ator, porque eu acho que o Kiki também, o fato da direção dele ser a direção de um ator, isso fazia também muita diferença. Às vezes ele entrava nas peças. Não, era Sim. muito forte a direção dele, né? A assinatura dele, com certeza. A relação com a direção muito forte na companhia, né? Mas eu digo assim, o núcleo estável, né, de produção, de realização, é de atores com esse diretor, e não à toa, depois esses atores todos foram virando diretores também, né? E o Kiki sempre transitando entre a direção e a atuação. Então, esse diálogo muito forte também, entre a direção e a atuação. E certamente aquela história de companhia de que todo mundo faz tudo, todo mundo mete a mão na massa em todas as coisas, né? Não é aquele teatro comercial, né? É, mas Onde todo mundo é contratado e vai embora e não, né? a gente se revezava muito na produção. Marcelo Olinto sempre fazia os figurinos além de atuar. A gente se revezava um pouco no cenário, o Drica chegou a fazer cenário. Mas eu vou te falar, eu acho que principalmente na produção, assim, a gente tentou Sim, vários modos de produzir. Mas a gente sempre teve pessoas também que eram chamadas para o trabalho de fora. Isso também era uma marca nossa. Então, a gente sempre estava trabalhando com... Bom, Maneco Kinder era o nosso iluminador quase que eterno. Tinha algumas pessoas que se mantinham, assim. Mas tinha muito dessa outra galera que também transitava ali em torno e que volta e meia estava com a gente na equipe, e às vezes no elenco, tinha um ator convidado. Isso a gente sempre fazia. Acho que a companhia tem uma coisa engraçada, porque ela é dada como um teatro experimental, né, por muitos, né? Mas eu acho que ela tem um viés comercial também, sabe? Ela ficou ali muito no meio também, sabe? Teve espetáculos que eram muito populares, o melodrama, por exemplo, sabe? sim, eu ia falar desse agora. Não, é um espetáculo, eu acho, extremamente comercial, assim. Sim. E, ao mesmo tempo, com uma linguagem, uma pesquisa aprofundada, né? De grupo. Então, acho que tem esse lugar híbrido, assim, da companhia, sabe? Eu nunca gostei de ser taxada de teatro experimental, sabe? Eu sempre achei chato ter que ficar Ah, nesse nicho, sabe? sim, sim. É uma companhia, Porque né? é perigoso, né, também, né? Além de parece que você tá escolhendo um público, né? Eu só quero conversar com algumas pessoas, né? Exatamente. Eu acho que não é nada disso. Acho que a gente nunca se propôs a isso. Acho que a gente sempre quis comunicar, sabe? Claro que a gente teve espetáculos mais herméticos e menos herméticos e momentos da nossa pesquisa que eram mais específicas e que sim, tinham um público que acabava que acessava mais. Mas a gente sempre se preocupou em produzir espetáculos e cenas em que você pudesse ter muitas camadas de leitura, em que você pudesse ter muitas maneiras de entrar naquilo, sabe? E isso significa abrir para o maior número possível de gente, né? Não é aquela coisa de querer fazer teatro para poucas pessoas. Né? E você dirigiu, junto com a Bel Garcia, uma peça que eu botei na divulgação, né? Que eu considero um clássico, que é o Conselho de Classe, né? Que é uma... Para mim, me marcou profundamente, para começar, sabe? Como Porque é que foi essa... será que porque tem a ver com cinema? Como? Você acha que o conselho de classe tem a ver com cinema? Ai, tem a ver, eu até ficava sempre pensando, né? Pô, isso aí podia ser filmado, né? É, tem a ver, claro, com a inversão de gêneros, que foi o que eu fiz também, né? Num certo sentido, né? No Mulheres no Poder, né? Sim. Na peça são homens fazendo as professoras, né?
e no meu filme eu botei as mulheres fazendo o que, na verdade, os homens fazem na política, né? Fiz essa... A gente tem esse diálogo, mas não é por isso só, né? Por causa da questão da educação mesmo, do Brasil, e daí vai Ah, juntando tudo, a linguagem, a excelência da direção, da atuação, do texto, junta tudo num pacote só, a peça é uma, sabe, é histórica, né? que bom, obrigada. Fico feliz também de ouvir isso de você. Porque o conselho, eu acho que é engraçado você falar. Eu sempre, quando as pessoas são ligadas ao cinema, eu faço essa provocação, assim, porque eu acho que... Eu sempre imaginei também uma câmera entrando ali dentro, sabe? Filmando, e a direção acho que tem a ver um pouco com os planos e contraplanos, de uma certa maneira. É como se a gente pudesse estar dentro ali daquela quadra com eles, sabe? E criar uma relação de 360, assim, uma coisa do som também ao redor, né? Todo pensado para você ter uma sensação de stereo sound, sabe? De você criar um ambiente onde você está imerso menos do palco italiano, menos dessa distância da cena. Não sei, eu pensava muito nisso, pensava nos planos, assim. O som também, né? Muito, muito. E essa coisa do naturalismo mesmo, né? Eu me lembro da Bel Garcia Sim. falando: eu quero ver o pó do giz na roupa do professor, sabe? Eu quero ver a ruga, a cara cansada da mulher lá que tá trabalhando desde manhã. Então, tinha esse desejo, assim, pelo teatro realista mesmo, de manhã, tarde, noite, que a gente já não fazia há um tempo. A Bel falava: meu sonho é fazer uma peça que tem uma maçaneta, uma porta, assim, com uma maçaneta para eu entrar. Quando eu tiver que abrir a porta, tenha uma. E aí a gente fez o cenário realista, sabe? Ai, foi muito bom. Acho que deu um Sim. alívio para todo mundo, assim, seguir um caminho psicológico dentro do Mas tem esse personagem. detalhe brilhante, né? Porque é realista, mas são homens fazendo as professoras, né? É, E eles não fazem uma caricatura de mulheres, não. mas ao mesmo tempo a gente vê as mulheres ali, né? É uma É. coisa incrível. Era uma coisa incrível essa peça. Essa sacação foi muito da Bel. Eu tenho que dar esse crédito para ela, porque ela sacou isso, assim, que... Porque tinha uma consultora na peça que ajudava o Job lá, que ele escrevia, que falava assim: pô, mas você está com um elenco de atores homens, porque a Bel queria trabalhar com atores homens. E aí veio uma peça sobre educação no Brasil, escola pública. Aí o Job lá que chamou a Cléia Ferreira, que é uma inteiro ajudando escolas a gerir suas crises dentro desse ensino público completamente sucateado. E aí ela vem para o Jô e fala: mas Jô, esse universo é um universo feminino. 95% do corpo docente brasileiro é de mulheres, especialmente nesse ginásio aí da escola pública, né? E aí a gente falou: caramba, isso é tudo homem, né? E tem que ter uma mulher, tem que ter uma mulher. E aí a gente ficou batendo essa cabeça, batendo essa cabeça. E a Bel teve essa brilhante ideia de falar: e se forem todas mulheres? Todos são mulheres, só que são mulheres sem precisar se vestir de mulheres. A gente está falando desse universo, a gente não está falando... E aí a gente começou a bater isso com os atores, com o elenco, com o próprio Jô, conceituamos isso juntos, isso foi muito importante, porque acho que todo mundo entendeu isso junto, sabe? Esse lugar, que é o lugar, que é isso que você falou. A gente dá para a plateia uma chave para ela trabalhar dentro dela. Então você tem o chão, né, que é a peça, que é o realismo, mas você entrega um trabalhinho, né, uma tarefa para o público, né? E isso engaja, obviamente, as pessoas, porque as pessoas começam a ver. Quando elas começam a entender que são mulheres, a peça começa de novo, né? Uhum. É quase como se, peraí, tudo que eu vi, aí você... Isso faz com que todo mundo se engaje, né? Fique na ponta da cadeira. A gente conseguiu isso, né? E o E é tema. interessantíssimo porque, ao mesmo tempo,
que dá um distanciamento, ao mesmo tempo te dá uma empatia com aquelas mulheres que você começa a lembrar, porque você começa a se remeter para as professoras que você viu, ou, né, ou que você sabe que existem, enfim, né? Porque como a atuação era tão delicada nesse sentido, era realista mesmo, né? E delicada. Isso que eu estou falando, porque o homem normalmente, se você fala para um homem fazer uma mulher, ele normalmente faz mal, né? Assim, normalmente faz né, faz outra coisa, né? Mas nesse caso não, porque era muito sutil, muito delicado, e daí trazia à tona uma coisa que a gente às vezes esquece quando a gente está discutindo as questões da educação, porque a gente tem uma mania, né, um hábito, uma embocadura de discutir educação assim, teoricamente, né, discute o sistema, né, as soluções são sempre todas genéricas, né, assim, e a gente esquece que são seres humanos que estão ali sendo massacrados, vivendo aquilo, e de alguma forma esse dispositivo que vocês usaram reforçou essa humanidade, trouxe à tona, sabe? Talvez se fossem mulheres fazendo as mulheres, a gente visse mais os estereótipos do que as pessoas, sabe? É, exatamente. Eu acho que cria essa empatia, como você falou. Quem é que não teve uma tia Paloma na vida, né? Quem é que não conheceu uma professora de biologia, né? Que estava com dor na perna, né? Que estava cansada, que estava, né? Você lembra disso. Mesmo eu que estudei em escola particular a vida toda, o lugar do professor é um lugar muito louco, né, Gustavo? É um lugar de doação extrema, né? Meu pai é professor, né? Eu me lembro do meu pai voltando desde criança, assim, em casa. Eu me lembro do rosto dele, assim, de quem deu aula, sabe? De quem transmitiu conhecimento, de quem falou durante 4, 5 horas seguidas. E ainda mais numa situação de precariedade total. Imaginando, é uma loucura a realidade dessas pessoas. É uma loucura. Estão E todos você tem a juntos. sua família, né, os seus problemas, né, os seus filhos, né, que já são problemas suficientes normalmente, né, para qualquer um. Não, assim, a minha maior maravilha foi nesse trabalho ter recebido muitos professores, né? Eu cheguei a fazer um debate com vários professores para falar da peça e da realidade deles. E assim, todos olhavam para a peça e falavam, é mais ou menos isso mesmo, não tem muito o que dizer, assim. Foi lindo, eu tive essa confirmação, sabe, dos professores, de que realmente aquela era uma realidade mesmo, cotidiana, duríssima, e que está aí, está cada vez pior. É uma loucura. Sim. Mas como é que surgiu a ideia da peça mesmo? A ideia era um pouco uma convergência de desejos, porque o Jô tinha feito com a gente o... Não, o que o Jô tinha feito? Não, o Jô não tinha feito nada. O Jô queria fazer com a gente e a gente queria fazer um teatro realista. A gente queria uma peça cronológica, realista, com pegada naturalista na atuação, com lampejos de absurdo. A gente tinha isso na nossa cabeça, assim. Como desejo, né? Como conversa, Sim. assim. E o Jô queria falar sobre os pequenos poderes. E ele queria falar sobre os pequenos poderes numa instituição falida. E aí ele entrou nesse lugar do ensino. E aí, em cima disso, a gente começou a trabalhar. Então, foi meio que foi uma vontade do Jô que juntou com a gente, assim. A Bel ia dirigir sozinha essa peça com os meninos. Eu nem estava nesse projeto. Depois eu fui chamada para dirigir com ela. E aí foi. Surgiu, acho que muito desse lugar de querer fazer um trabalho de direção e de atuação que flertasse com esse realismo e um pouco com esse lugar do cinema. Por isso que eu te falo, assim, eu acho que tem a ver, sabe? Eu quis filmar. Teve um momento em que eu quis muito filmar o Conselho de Classe. Eu acho que
A Globo fez, né? O Segunda Chamada é em cima do Conselho. Ele fez a série muito baseada no Conselho, com devidas mudanças. Mas Eu não fiquei nem sabendo disso, mas daí não fazendo essa inversão de gêneros, fazendo não professora, dava. professora, professor, professor. Chegou, é, a gente chegou a fazer uma leitura para eles, para os diretores lá na Globo, da peça com os meninos, mas aí eu acho que a televisão não compra muito esse lugar, né? Eles acabaram. Bom, e aí mudou. O Jô também, enfim, não é o Conselho. O Jô não vendeu os direitos para a Globo, acabou montando o Segunda Chamada, que inicia com uma escrita do Jô. Eu acho que depois o Jô nem termina. Na verdade, fica a Carla Faú e a Júlia Spadatini que escrevem. E aí eles mudam para o ensino noturno, né? O Segunda Chamada é em cima da realidade do ensino noturno, se não me engano, com as pessoas com mais de 20 anos, né? Ou com mais de 18 anos. O nosso era bem no ginásio, assim. Ensino público, Rio de Janeiro, verão, carioca, ginásio e porradaria. Mas então é interessante, vocês estavam procurando, vocês tinham critérios que não eram necessariamente de pensar sobre o Brasil, pensar sobre a educação surgiu para atender outros critérios de vocês, né? Eu acho que Como era mais em tema, cima né? da ideia dos pequenos poderes. A gente chegou a falar em fazer isso Interessante. dentro de uma companhia de teatro, que a instituição falida seria a própria companhia. A gente ainda brincou com essa possibilidade e essa ideia ficou no ar. Acho que ela ainda vira coisa agora. Porque tinha essa ideia de você tratar das relações humanas e do tema dentro dessa picuinha, desse dia a dia, desse... E também, claro, acaba sendo um tratado político, acaba sendo um ponto de vista muito... Porque é muito bem equilibrada, né? No sentido de que todas têm razão, né? E todas divergem. Então, é uma soma de pontos de vista, assim. Isso também eu acho que é um golzaço da peça, né? E daí vocês chamaram essa especialista em educação, desculpa, qual é o nome? Clélia, como é que é? Clélia Ferreira. Clélia Ferreira. Clélia Ferreira, ela é muito amiga do Jô Bilac, que deu essa... Inclusive, tem uma parte da peça, que é o relatório, que ela escreveu. O Jô deu para ela escrever. Ela escreve um relatório que as professoras leem. Aconteceram coisas muito loucas durante a peça, porque foi a época das manifestações, a gente estava ensaiando. Sim. Uma das cenas era... 2013, né? 2013. Uma das cenas era os meninos fazendo uma manifestação na quadra da escola, e aí, 3 meses depois, a gente soube que teve uma manifestação numa escola em Pernambuco por causa de um menino que estava usando um boné, que era a mesma história do Jô. Então, ele estava muito antenado, assim, sabe? As coisas estavam acontecendo. O som da peça que a gente foi colocando era o som que tinha realmente no lugar onde a gente estava ensaiando. Então, tinha uma mulher que tocava piano todo dia lá às 5 horas da tarde, do lado da sala de ensaio. Aí a gente gravou e botou para dentro da peça. Aí tinha o helicóptero por causa das manifestações também. Aí a gente botou os helicópteros. A gente foi meio que integrando essa realidade, né? E criando essa outra realidade concentrada. Eu acho que isso também deu uma potência para a cena, sabe? Tava muito E em da cima. vivência escolar de vocês, vocês também trouxeram coisas? Olha, eu vou te falar, a única pessoa que tinha estudado em escola pública foi o Paulo Verlins, que era um ator convidado da gente. E o Paulinho foi o único que teve essa experiência. Todos nós éramos de Zona Sul, classe média alta, escola particular. A gente não tinha essa vivência. Não tinha, não nesse nível, sabe? Engraçado isso também, né? Porque a gente foi se É, dando conta do nosso lugar, assim. é. E o Paulinho falava, não, era isso mesmo. Eu mesmo já vivi situações de violência dentro de sala de aula. E aí ele ia contando pra gente. A Cleia foi muito essa pessoa, ajudou muito a gente nesse sentido. E a gente E ia vocês lá foram a nas... campo, assim, fizeram um laboratório de visitar e tal? Tem que te falar que não. A gente se prometeu isso durante todo o processo e a gente não foi. Sabe aquelas coisas? Ah, a gente tem que Sim. falar, a gente tem que entrevistar. Não.
a gente acabou partindo para um outro lugar. A gente partiu para um lugar de provocar nos meninos uma pesquisa iconográfica. Eles tinham que buscar imagens e elementos que eles achavam que podiam compor aquele mundo. E eu me lembro de um exercício que eu dei, que eram as professoras na sua intimidade, elas em casa. Eles tinham um exercício de composição, de improvisação. E eles me trouxeram no dia seguinte. E foi revelador também, porque a gente começou a seguir esses personagens, sabe? Por outros lugares da vida deles, assim. Não só ali na escola. A gente fez esse percurso. Que era um percurso, assim, de escrever gênese da personagem. São coisas que você não faz mais hoje em dia, sabe? Sim, Ah, tá velho, Stanislavski. Não, a gente fez. A gente voltou sim. para esse lugar. Foi muito incrível, porque resulta. E é incrível como eu também nunca tinha feito isso e eu fiz no nosso filme. Quando eu resolvi, quando eu tive que retrabalhar o roteiro, eu comecei a fazer isso para poder retrabalhar o roteiro, que eu tinha começado a escrever sem fazer isso. Eu nunca fiz isso na vida. Eu vou fazendo as cenas e tal, e os personagens vão aparecendo, né? E como é útil, né? Na verdade, teve para o teu personagem mesmo, para tua personagem, teve piada, teve coisa que surgiu da história da personagem que eu tinha feito, senão não tinha surgido, Aham, entendeu? Senão não tinha resolvido a cena. é. Ali no carro, quando fala, e aquelas tuas histórias lá em Londres, não sei o quê, mas eu dirigia do lado, entendeu? Aquilo tudo é. Se eu não tivesse feito a backstory da personagem, como é que ia sair esse diálogo? Não ia sair, né? É porque você escreve. Agora você está falando de uma coisa também que o autor tem mais, né? Que é a história pregressa, né? O ator fazia esse trabalho, né? A gente teve uma tradição disso um tempo atrás, né? Que não tem mais. Sim. Mas é No bom. primeiro, no primeiro curta que eu fiz, o Cão Guia, o Bruce Gomlewski, que estava se formando, terminando a Cal ali naquele momento, junto com a Graciela Pozzobon e tal, mas o Bruce veio me perguntar, e aí, como é que é a história preguiça do personagem, cadê, você escreveu? Eu falei, eu não, inventa você, se você precisa disso, se vira, porque eu não fiz nada disso, pô. Tem a cena aí, faz a cena. Né? Era mais uma coisa mais... Não, mas é legal, é legal. Eu acho bom, eu gosto. Eu já agora, hoje em dia, eu sempre uso desse recurso, assim. Pensar um pouquinho para trás, para frente, colocar em outras situações que não são a da cena. Eu uso muito isso na minha direção, porque eu vejo que surgem muitas coisas, né? Daí, a partir daí. Foi Que é bem bem assim. Stanislavski mesmo, né? De onde vem, para onde vai, num sentido mais amplo, né? Mas é assim, eu sou aquela Stanislavski de Araque, né? Como eu te falei, a minha formação é na vida. Eu tenho muito pouca teoria para essas coisas, sabe como? Eu ouvi um passarinho cantar, mas é claro, memória afetiva, né? Stanislavski, essa ideia toda. Eu cheguei a ler lá, Construção do Ator, há um tempo atrás, mas é que faz sentido mesmo na feitura da coisa essa memória para mim, né? Como atriz e como Uhum. diretora. Então, foi uma coisa que eu comecei a usar. Aí eu voltei para ele, para ler um pouco mais, para lembrar o que ele dizia. Eu digo, tá lá, né? Tá tudo aí também. São recursos, né? São maneiras. Tem gente Claro. que vai dizer o contrário, vai dizer, não, Deus me livre, eu quero começar daqui para frente, é a cena, é agora, não tem antes, não tem depois, também tá valendo, né? Em novela, você usa isso também? É útil? Não, novela não vai ter história pregressa nenhuma, nem história futura. Novela não, novela é o contrário. Novela decora e fala, né? Novela é zen, é o aqui e o agora. Amanhã pode tudo ser diferente. Isso é maravilha, Pode né? morrer, pode dar um terremoto, né? Uma vilã louca, ela é a grande assassina e você não sabia. Ou você é a mãe de uma pessoa que você não sabia que você era. Eu amo novela por causa disso, né? Fazer novela é a melhor coisa do mundo, porque chega aquele texto na semana e começa tudo de novo, né? Pode ir para qualquer lugar. É outra história. É, o,
o David Mamet, eu gosto muito do livrinho dele sobre atuação, e ele fala muito isso, né? Ele fala assim, cara, entende a cena e faz a cena, porque isso de dizer, por exemplo, o meu personagem não faria isso. Como você sabe que não faria isso? Quantas coisas você já fez na tua vida que você mesmo não sabe que você era capaz de fazer? Então, Exatamente. depois o diretor vai editar aquilo e vai dar um personagem. Isso é incrível, realmente, porque eu acho que parece que é contraditório do que eu acabei de falar, mas no fundo, todo personagem, né, ele é 360 graus, ele é passível de qualquer coisa. Então, você pode até ter a sua história pregressa, saber imaginar para onde ele vai, mas dependendo da situação em que ele se encontra, ele se revela, né? Então, Nós, né? essa A gente dimensão. se revela, né? E aí a novela faz isso, põe você, né, numa situação extrema e o personagem tem que dar aquela virada de uma hora para outra, sem explicação, porque simplesmente é assim. E é maravilhoso. É. É A uma gente, tradição. inclusive, faz coisas na vida que se caísse na mesma situação de novo, mas só que num dia diferente, não teria feito. Né? Tem isso também, né? Não acontece isso às vezes com as pessoas? Claro, com a própria vida é assim, né? Né? Cada uma reação depende de como você acordou, do que você comeu, né? Com quem E você daí, fala. se fosse outro dia, a mesma situação, você já ia estar mais calminho. Mais madura. É. Agora, Suzy, tem nessa tua trajetória toda tem o musical e o canto, que tem uma parte importante da tua atuação e da tua carreira, né? É. Você foi para São Paulo por causa do teatro musical ou não necessariamente? Não, não necessariamente. Eu estava com São Paulo na minha cabeça há muitos anos. Eu sempre vinha para cá com a companhia dos atores para fazer as temporadas. Sempre fomos super bem recebidos. São Paulo é hospitaleiro, né? São Paulo é Sim, acolhedor, né? É impressionante como a classe artística paulista, todos os nossos apoiadores aqui, eles são figuras importantes assim para a companhia, para a história da companhia. Tem muito a ver com o apoio que a gente recebeu de São Paulo. Impressionante. E aí eu tinha isso na minha memória, assim, de como eu tinha sido bem recebida. E né? Mark Lambert, Mr. Mark, meu marido, que está aqui do meu lado, americano, bem, meio paulista, sobe. Alô, alô. Oi, Gustavo. Já foi entrevistado Nova-iorquino. aqui, inclusive, tá lá no YouTube para quem quiser assistir. Daqui a pouco Estou eu posto tirando de novo no anotações do chat. Facebook. Mark está aqui anotando o chat, porque eu não consigo ler, eu tô vendo que tem um monte de gente escrevendo aqui. Ah, tá. Depois eu respondo, depois. Isso é chato a gente não poder interagir um pouquinho, mas é porque senão a gente fica dividido aqui, sabe? Uhum. Mas é isso, o que eu estava falando? São Não, Paulo. São Paulo, o Mark cosmopolita, nova-iorquino, e a gente passou 12 anos no Rio. E aí foi ficando um pouquinho difícil também a cena, principalmente da música, né, instrumental no Rio, e eu também com muita vontade de ter essa experiência de morar em São Paulo há um tempo. Aí rolou o teatro musical, rolou o Cazuza, que eu vim fazer uma temporada longa em São Paulo, que foi muito legal. E da temporada do Cazuza me convidaram para dirigir o Rent, que é um ícone do teatro musical também, nova-iorquino, e esse mundo do musical adora esse espetáculo, e eu não tinha conhecimento muito desse mundo, e aí entrei para dirigir, também foi uma experiência sensacional. Aí eu fiquei. Quando dirigi o Rent, que já tinha feito uma temporada longa de Cazuza, falei para o Mark, agora é a hora da gente ir. Então, de uma certa forma, sim, o teatro musical foi quem acabou me trazendo, né? Mas era uma vontade minha e dele já de vir. São Sim. Paulo é uma cidade muito, muito diversa, né? E pro É teatro. um país, né? É um país, né? É.
Daí eu fiquei com umas dúvidas aqui. A primeira é a seguinte, ver se eu entendi bem. De uma certa forma, a crítica e o público paulistano deram esse lugar de reconhecimento, ou são importantes para esse lugar de reconhecimento da Companhia dos Atores, mais até do que a crítica e o público carioca, ou não? Eu tenho que confessar, sim. No início, lá no Abauacu, eu me lembro que a gente fez o espetáculo e foi muito impactante no Sérgio Porto, no Rio. Mas quando a gente chegou em São Paulo com a peça, a gente foi legitimado, sabe? Enquanto uma companhia de pesquisa, de linguagem, que isso é uma tradição de São Paulo. Então, isso foi reconhecido imediatamente pela crítica. Me lembro que o Kiki recebeu um prêmio, um Molière, sabe? Com 21 anos de idade. Era uma coisa linda, assim, porque a gente teve a gente encaixou no cenário paulista um pouco, assim, com o que a gente estava fazendo, sem saber. O Rio, sim, também, mas a nossa crítica carioca era muito impiedosa com a companhia. Deus me livre. Jovens inexperientes. Sabe, eu me lembro, tinham manchetes que a gente compara, assim, as manchetes da crítica carioca com a paulista, chega a ser engraçado. Assim. Que loucura, né? A gente montou um Oswald de Andrade, que é a Morta, que é o Oswald é um patrimônio paulista, né? E a gente fez aqui e foi tão lindo, sabe? Foi tão insensado, foi tão apoiado. E eu me lembro que a crítica no Rio era uma morta que não devia ser ressuscitada. Nossa. Era a manchete do jornal. Fala, pô, sabe? Qual é a crítica? Isso é manchete de última hora, de extra, né? Não é de crítica de teatro, né, pô? Meio Realmente. cansativo, assim, sabe? Dava uma sensação de... O Rio tinha isso, né? Hoje é diferente, mas eu me lembro dessa fase, assim, essa coisa do teatro de grupo muito marcado, as pessoas precisavam saber, não, você é de televisão, não, você é de teatro de grupo, não, você é de teatro comercial, você é de musical. Coisa chata isso, né? Eu nunca gostei disso, porque é isso, você estigmatiza, você não olha para o trabalho, você não percebe um percurso que é um percurso artístico, né? Que é muito mais E critica em função do que você acha que deveria ter sido, né? Do que você faria, sei lá, né? Muito personalista, sabe? Muito botando a gente uns contra os outros, sabe? Não ajudava em nada. Eu me lembro das pessoas falando, dos atores mais velhos, né? Das gerações mais velhas, falando do Sábado Magaldi, dessa galera que ia para os ensaios, que assistia os ensaios, sabe? Despli Natari, que faziam matérias sobre as peças. Não eram críticas, fulano tá bom, cicrano tá ruim. Era escrever sobre aquilo, né? O que eu estou vendo, o que eles estão fazendo, né? Isso é a crítica, eu acho. Esse é o lugar que a gente não teve muito, não. Acho que foi muito cruel, assim. Quem faz isso no cinema é o Rodrigo Fonseca, que inclusive eu vou entrevistar no próximo sábado. Que tem esse olhar generoso para o trabalho do outro, né? O trabalho do outro, né? Não é o outro fazendo o que você não faria, né? É outra coisa, né? Por favor, é um mínimo, né? O outro foi lá, trabalhou. Você acha que é uma bosta? Problema seu, né? Também. Né? Tem direito até, né? Mas fale lá, né? Fale sobre o trabalho, aponte o que você acha que... Mas é que falta embasamento, faltava isso pra gente. A gente nunca... Eu tenho essa história na minha vida, assim. Eu deixei de prestar atenção nisso, assim. Eu nunca levei muito isso a sério. E olha que a companhia é uma companhia super premiada, é uma companhia, sabe, legitimada também, por outro lado, por outras, né, por outros formadores de opinião.
mas a crítica particularmente. E esse início, eu me lembro de São Paulo ser mais generoso, sabe? Ser mais aberto para o que a gente estava fazendo, assim. Não o Porque público, tem a cultura carioca também, né? é incrível, mas a imprensa, né? Porque tem uma cultura também, né? Tem um público, né, de teatro e um público de um certo tipo de teatro e a crítica, né? Tem, É, né? E tem sim, esse, hoje em dia então que teve essa primavera das companhias, né, que recebe, que conseguiram estabilidade, tem suas sedes. Vocês conseguiram isso também no Rio, né? De ter uma conseguimos. sede, de ter uma. E aí também já um outro cenário carioca, de muitas companhias, né? Porque aí o Rio teve também um florescimento nesse sentido, a partir posso dizer, anos 2000, talvez, né? Quer dizer, tem Sim. uma quantidade e gente incrível, trabalhos incríveis, uma dramaturgia carioca fortíssima que surgiu também nos últimos 15 anos. Muitos novos autores, muitos do Rio. Não, o Rio é uma maravilha, assim, sem, eu não quero desmerecer nem um pouco. Aham, claro. Basicamente, assim, da imprensa em relação à companhia nesse início no Rio de Janeiro, assim, foi difícil furar essa bolha, assim, tinha uma implicância quase, sabe? E essa diferença com São Paulo. Mas o público carioca, tudo incrível. A gente tem uma coisa carioca, né? Que eu acho que até em São Paulo chama muita atenção, né? Nós somos os cariocas, né? Não Ah, tem muito sim, o que tem isso, dizer. né? Tem. Um charme até, né? É um charme num certo sentido, né? É um charme, e agora morando aqui há 4 anos, eu vejo que é uma referência, uma questão, é uma situação. Você é carioca. É engraçado isso, né? Como você sempre é. Não tem muito como escapar, não. Mas os paulistas são muito legais, né? Eles se frequentam muito mais também, de um na casa do outro, tal, né? Tem uma tem rede, tem. né? Tem uma rede aqui, um leva para o outro, você vai tomar sopa na casa das pessoas, sabe? Você é convidado para as coisas, as pessoas se lembram de você, porque é uma cidade muito dura, né? Uma cidade sem praia, sem verde, sem Sem muita horizonte, né? horizonte, sem muito céu. Então, são as pessoas, tem que ser, senão não tem condição. E é real isso, é real. Eu me sinto sempre acolhida aqui. É muito caloroso, sabe? Sim. É muito gostoso. Agora me diz uma coisa, você teve uma passagem por Nova York, né? Sim, De, morei lá, e né? daí lá 4 anos. você, por exemplo, você viu musical pra caramba, você ganhou Não, essa linguagem de assistir lá como espectadora, como atriz ou não? não muito musical, eu vi pouco, era muito caro e eu via pouco. Eu morava ali, né? Eu morava na Broadway. A gente morava. Tinha uma hora que eu já não podia sair de casa. 5 horas da tarde, eu não podia sair de casa com a minha cachorrinha, porque era tanta gente entrando e saindo dos teatros que a gente não conseguia passar. Olha isso. Eu morei no coração da Broadway, ali, na 45, no Times Sim. Square. O meu, era Delícia. uma loucura. Mas o que eu mais frequentava em Nova York, que eu adorava frequentar, era o off, off, off. O mundo off era muito bom. As peças que aconteciam nos basements, sabe? Nos porões, às vezes, das igrejas. Muita igreja em Nova York tem uma parte embaixo que é uma sala, um teatro. Eles fazem muito isso lá. Então, eu fiz um pouco esse percurso ali. E mas é duro, viu? É muito duro a vida do ator de teatro em Nova York também. Deu para ver, assim. Não é mole, não. Os caras trabalham muito para ficar pouco tempo em cartaz, a não ser que você esteja no musical da Broadway, mas se você está no musical da Broadway, você também está de terça a domingo trabalhando pra caramba e é, é ralação, assim. Não é brincadeira. É uma outra é uma outra produção, né? É um outro modo de pensar a profissão mesmo, né? O ofício.
Ou você tem esse lugar já muito sindicalizado, estruturado, que são os teatros, né, de off e Broadway, ou você tem esse lugar que é muito, muito marginal, assim. Ele mal se sustenta, ele mal fica em cartaz, sabe? Sim. Isso me impressionou, porque eu acho que mal ou bem a gente consegue aqui ter um meio termo, né? Você vê, nós mesmos conseguimos ficar 2 meses em cartaz com uma peça que não tem um orçamento tão alto, e a gente tem um modo de produção aqui muito difícil também, mas não sei, fica parecendo que a nossa produção, de uma certa forma, ela resulta mais nesse lugar, assim, do entre o pequeno e o grande, né? Mas você acha que daí a lei de incentivo joga um papel importante nesse caso? Porque nos Estados Unidos não tem lei de incentivo, né? Não tem. Vai lá, descola a grana, faz, ganha bilheteria, né? A Você acha que Broadway tem a ver ou não? tem a ver. Faltava isso. Eu me lembro dos meus amigos atores dizendo isso. Assim, eu comentava que a gente tinha isso aqui no Brasil e que a gente tinha os editais, e isso para eles era uma coisa um pouco distante, assim. Agora, eles têm as escolas, eles, por outro lado, têm toda uma estrutura de formação, onde eles se apresentam e onde eles trocam experiência e onde eles têm também a figura do agente, né, do empresário, que levam eles para o cinema. Aí você tem uma indústria do cinema, agora das séries. Quer dizer, é um outro lugar. Eu acho que... Eu estou falando desse teatro que eu faço no Brasil, que eu não vi lá. Sim. Né? Esse teatro da minha companhia, por exemplo, é uma coisa que você não vê lá muito, não. Ou você tem essas companhias guerreiras que acham um lugar para se apresentar e fazem um trabalho continuado, mas é na base da guerrilha mesmo, e é na base do ingresso. Ou você não tem, ou você tem uma Broadway, que aí são grandes investidores, né? Aí você tem um outro nível de aporte, né? Que espetáculo você falou que conseguiu ficar 2 meses em cartaz? Você estava se referindo a qual? Não, as minhas peças aqui no Rio, quando eu faço, Geral. em geral fica no mínimo 2 meses. É. Mesmo quando é um fracasso, você fica, né? 2 meses Sim. em cartaz. É uma praxe, né? Que você fecha Sim, numa pauta de um teatro. Pode prorrogar se for Porque o sucesso. Conselho de Classe foi um sucesso, né? Foi, não, conselho eu fiquei 5 anos fazendo. A gente viajou, Viajou o Brasil inteiro, né? o Brasil inteiro, muitas capitais, praticamente todos os festivais. Não, o conselho foi muito feliz, assim. Realmente foi um espetáculo que rodou. Eu vi uma matéria, não vi uma matéria não, eu vi uma moça no YouTube dela, assim, falando da peça, uma professora de inglês que tem um blog, sei lá, um canal de YouTube, isso lá, tá? Lá no anos atrás. E daí eu vi agora o vídeo dela falando da peça, porque ela ficou tão comovida tal que ela gravou um vídeo e botou no YouTube falando da peça tal. E ela contando que estava no Sesc Belenzinho e em vários horários, assim, que ela falou, eu escolhi o horário das 6 porque eu poderia pegar o metrô e voltar cedo para casa, mas tal, tinha toda uma estrutura, né? É. Não, foi muito feliz. A peça trazia público, a peça era sucesso, muito legal, muito legal. Ela Então, daí a realmente... pergunta que não quer calar, por que não faz de novo conselho de classe? Por quê? Eu acho que está mais atual do que nunca, infelizmente. E acho que a gente, em São Paulo, por exemplo, a gente fez pouco. A gente fez essa temporada no Belenzinho, a gente fez 2 dias no Itaú Cultural, e a gente fez num lugar lindo ali no Teatro Ibirapuera, num festival da Petrobras, que a gente fez naquele teatro grande, assim, que abre para fora, sabe? Teatro Ibirapuera, né? Sim. Mas eu acho que valia mais uma temporada. É uma coisa que eu estou tentando há um tempo, depois eu desisti um pouco. Tenho esperança da gente ainda voltar, tá no nosso repertório. O conselho está totalmente no repertório. Ou filmar, né, Suzy? Podia filmar, né? Podia. O cinema, sabe que o cinema também tem esse problema do realismo que beira a bobeira, né? Então,
essa história de botar o homem para fazer a mulher no cinema pode ser difícil, mas também Por há que quem não? faça e dê certo. Hã? Por que não, né? Tem que fazer, tem que filmar e ver, porque a câmera é que diz o que está acontecendo, não é a gente, é a câmera. Interessante. Eu chamei um amigo meu para dirigir na época, ele falou: não, você é que tem que dirigir, vocês é que tem que fazer, esse trabalho é de vocês, vocês conhecem isso, bota uma câmera lá, filma. Eu falei: ai, gente, será? Não, não é assim também, né? Não, Não é assim. não. Não. Tem que É, transpor, minimamente, né? Mas eu acho que, eu não sei, a gente está agora, isso aí é uma live inteira, acho que não é o caso de entrar agora, mas é porque a gente está nesse momento do teatro tendo que ir para a internet, para a tela, né, para o audiovisual. A gente está em pleno encontro com o audiovisual e é parte da minha pesquisa atual de estar pensando sobre isso. Eu estou escrevendo projetos para isso, porque a pandemia colocou a gente nesse lugar. E aí, como é que faz? O que o teatro empresta para o cinema? O que o cinema empresta? é, É uma boa pergunta, sabe? Acho que é um campo de investigação interessante, assim. A gente pode é. desenvolver algumas coisas, não sei. Muitas vezes me perguntaram assim, porque eu centrei o meu trabalho na direção de atores, né? O que eu gosto principal do meu trabalho é o trabalho com os atores, mais do que a visualidade, mais do que não sei o que e tal. Sempre me perguntam por que você não vai fazer teatro e tal, e eu sempre respondo, porque não tem câmera e não tem edição, pô. É O outra Murilo relação. falava: ai, não, teatro não, aquela câmera parada. E também porque você entrega para os atores e reza, né? Tem uma hora que o diretor, coitadinho, ele. Mas você sabe, eu vi outro dia um curta do Almodóvar, você viu? Com a Tilda Swinton, que ela Não, faz a não. Ana, um texto do Jean Cocteau. Ai, lindo, tem 10 minutos, veja, tá na internet. E é uma Vou ver. brincadeira dele com o teatro, e é tão bonito, e é tão esse lugar que eu acho que o cinema também ele pode se beneficiar. É uma é um tom, sabe, é uma tinta, é uma cor, né? Porque tem que fazer um encontro, né? Uma interseção, não é? Não dá para você fazer teatro no cinema, nem cinema no teatro, obviamente. Tem um lugar Teve uma aí. montagem de Shakespeare, que eu não vou dizer qual era, não vou dar nenhum nome de santo, porque não cabe, só vou contar o milagre. Foi uma montagem que eu acompanhei muito, assim, de ver muitas apresentações por motivos pessoais, eu vi muitas vezes. E daí os atores iam colocando caco no Shakespeare ao longo da temporada, e eu ficava pensando assim, esse coitado do diretor, quando ele voltar aqui, porque o diretor do teatro muitas vezes acontece isso, né? O cara dirige tal, estreia tal, entrega e vai embora, né? Mas com ele, né? E daí a coisa foi degringolando, assim, sabe? Cada vez que eu assistia, a coisa tava mais. Já era outro texto, já. O pobre do William já tava dando suas voltas lá no túmulo. Acontece. Acontece com frequência. É exercício de poder isso que os atores fazem, pô. É orgânico, não tem jeito, o negócio vai desandando mesmo, é uma massa orgânica ali, que o negócio vai perdendo a forma, você tem que voltar e botar tudo junto de novo. Tem isso também, né? Uma direção que faz uma certa manutenção, faz parte, porque vai se Mas descobrindo. na própria dinâmica do treinamento do ator e da convivência do ator, eu acho que tem isso. Se um faz uma piada, o outro não pode deixar de responder, né? Porque faz parte da interação, né? Exatamente. Ator tem isso, né? Não pode deixar cair a peteca, né? Então não pode ficar por baixo também, né? E qualquer coisa que você coloque, muda aquilo. E a brincadeira é um pouco essa também, de manter tudo, né? Tudo no alto. Então, às vezes passa do tom, né? Passa. Acontece. Vai fazer o quê? Tem que voltar para o É muito engraçado.
voltar para o texto. A gente brinca com isso, assim, vamos voltar para o texto, está escrito, né? E aí você vai Eu voltar contei assim, isso, nossa, não está falando mais eu nada do mencionei texto. na entrevista que eu fiz com o Fernando Eiras aqui. O Fernando fez o meu primeiro longa, né, o Incuráveis. E daí essa história das referências do teatro, tal, eu falei assim para ele, né, para ele e para Dira, né, que eram os dois atores. Pô, vamos começar fazendo uns improvisos, né, sobre as situações do filme e tal, e depois a gente chega no texto. Daí ele falou: "Não, senhor, vamos pegar o texto, fazer leitura de mesa direitinho e começar daqui para lá." Teve um momento ali, a tua geração pegou muito isso, né? De começar pelo improviso, né? Em vez de começar pelo texto, né? A gente. Não, mas eu acho importante o texto. Eu vou te falar, quando eu dirigi o Rent, o musical, eu fiz leitura de mesa. Os meninos nunca tinham feito leitura de mesa na vida. Eles falaram: mas como é que a gente vai ler? A peça é toda cantada. Eu vou falar o quê? Glória, glória, glória? Eu falei: vai falar glória, glória. E a gente fez e foi fantástico. É impressionante como a gente pula essa etapa e tá tudo lá. E aquilo é o chão mesmo. Eu acho que o texto é como fala isso? O denominador comum, é o que vai segurar todo mundo no chão, entende? O diretor também é o que segura, porque senão ninguém segura. Não tem referência, né? Fica tudo no ar. O chão do cantor, né, Suzy? Porque eu sempre falo isso, assim, o cantor canta a letra. Sim. E não pode cantar só a melodia. Não, tem que Senão saber não o que tem. está falando. Não, e a minha Senão não tem Elis brincadeira. Regina, não tem Maria Bethânia, né? Né? O cantor canta a letra. E a gente descobria ali coisas sobre os personagens que eles não tinham noção. Eu também não. Eu falei: gente, vamos fazer as perguntas que a gente tem que fazer, sabe? Por que ele está falando isso? E aí a gente lembrava. E não, esse cara, ele é do interior do estado tal. Ele não é de Nova York. Por isso que ele está falando essa palavra. Olha o que você já descobre sobre o personagem, né? Então, assim, esse nível de que eu acho que é básico, que é primário, né? Esse trabalho, na maioria das vezes não se faz. Sim. Então, essa coisa que o Fernando fala, eu sou da turma do Fernando. Trabalho de mesa é muito bom. Pelo menos um pouquinho, sabe? Olhar, ver ali quem escreveu, o que o cara pensou alguma coisa ali também, né? Claro. Ter essa reverência, eu acho, à autoria, eu acho importante. Perder um tempo da vida Né? escrevendo, né? Podia estar na gaveta, né? Poxa. Não é fácil, não. Mudar aquilo tudo, cortar, trocar de lugar, que a gente acaba também fazendo, você tem uma certa propriedade do trabalho do outro, assim, né? Você vai se apropriando, né? E é um exercício de imaginação maravilhoso também, né? Que é o que o ator, o diretor tem que fazer, é o que o leitor tem que fazer, né? De pegar aquele texto e imaginar tudo, só que a gente concretiza, né? E o leitor está só na sua mente imaginando, né? Mas é o que todo mundo deveria aprender a fazer na escola, né? Volta à escola aí, né? Seria muito mais importante treinar isso na escola do que outras coisas, né? A leitura é muito importante. A leitura para você ter essa inteligência, né? Que na verdade é a sua capacidade de ler. A inteligência é isso, né? A sua capacidade de fazer a leitura dos acontecimentos, dos fatos, né? E eu acho que é importante. Acho que o ator precisa dessa inteligência, sabe? Ajuda ele depois, direção também. Senão a gente já parte de uma ideia que a gente teve, quero experimentar, legal, mas tem um universo ali, tem uma natureza, entende? Eu acho que a natureza da coisa está escrita. Eu acho que se você olhar, você vai ver se aquilo ali é feito de areia, se é feito de barro, se é feito de metal, sabe? Eu acredito nisso. Tem os elementos que constituem aquilo, sabe? E vai dizer para você depois se aquilo é mais para cá ou mais para lá. Reconhecer um pouco isso eu acho importante.
E serve para todo mundo, né, Suzy? Que eu estava vendo um professor de física falando outro dia no YouTube, assim, ele falando que ele virou para o aluno e falou assim, esse problema aí você não precisa fazer conta. Se você ler o texto e imaginar a situação, você consegue saber o que vai acontecer, você não precisa de fórmula. Né? É só você saber ler. Você lê, pensa e resolve. Né? Isso é para todo mundo. Se colocando naquela situação daquilo que está sendo dito, né? Da onde você está falando aquilo, né? Isso está tudo escrito. Se o texto é bom, está escrito mesmo, está tudo ali, né? Então é um trabalho já todo feito para isso. Para que pular, né? Em nome de que ideia genial, né? Eu acho isso. Muito legal. A gente tem que ter esse cuidado e é uma maravilha quando você se lida com a dramaturgia, com a boa dramaturgia, você vê que está ali mesmo, no mundo inteiro, né? Maravilha. Suzy, estamos já com quase 1h30, adorei a conversa, foi uma aula, foi uma viagem, né? Foi muito legal. Muito obrigado. Obrigada a você, obrigada a todo mundo que esteve aqui. Obrigada por esse espaço, por essa oportunidade no meio dessa pandemia aqui, de eu usar o meu super fundo azul. E te ver, e saber, e ver você bem, feliz. Muito legal, né? Saúde para você, para sua família toda. Que bom. Quem sabe a gente não conversa mais adiante sobre esse conselho de classe aí. Vamos, né? Vamos falar. Cinema e teatro, vamos bater essa figurinha aí. Tá? Legal. Tá, obrigada, beijão, Marte. Tchau, Gustavo. Valeu. Tchau, querido. Até já. Valeu, beijo. Tchau. Beijo.